né? E eu falei, amém, Senhor. Deus sabe todas as coisas, a gente não entende, não sabe nada, mas eu creio que o Senhor tem algo ainda para falar com a igreja, comigo, com você, em nome de Jesus, né? Já quero agradecer ao pastor Reginaldo, né, pela confiança, né, mas que quando a gente convida um ungido de Deus para pregar na nossa igreja, na igreja que o Senhor confiou a nós para cuidar, que é a igreja de Deus, né? A gente está confiando também, né, amados? Então eu agradeço a confiança em nome de Jesus, né? Que o Senhor continue abençoando ricamente os ministérios, né? As igrejas. Todos acharam? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos ler, né? Vamos ler tudo. E pondo-se a caminho, versículo 17. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, amados? Só até aí. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel e eu tenho certeza que o Senhor ainda quer falar conosco nessa noite. Deus falou muito aqui, amados, de obra, né? Deus falou muito aqui sobre como a gente faz a obra dele. E aí eu falei: Deus, amém, testificou tudo, né? Porque o Senhor sabe todas as coisas que a gente vai pregar, às vezes a gente resiste, né? Fica: Deus, é isso mesmo? Mas o Senhor, ele fala: é, isso mesmo. Porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. A gente não sabe, mas o Senhor, ele vê todas as coisas, ele conhece a gente, ele sabe o nosso exterior, ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Amém? Então a palavra diz que, pondo-se no caminho, correu para ele um homem. E esse homem que correu, né, para se encontrar com Jesus, ele se ajoelhou, ele se humilhou. Ele foi ali reconhecendo, quando a pessoa se ajoelha diante de outra, ele está reconhecendo que aquele outro é maior do que nós. Então ele se ajoelha reconhecendo: olha, você é grande, eu sou pequeno, então eu reconheço isso. Então a atitude dele naquele momento, quando ele correu ao encontro de Jesus, se ajoelhou, ele estava querendo mostrar o quê? Eu sou pequeno e eu sei que você é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é tremendo e que o Senhor pode todas as coisas. Mas entenda uma coisa, amados. Muitos chegam diante de Deus, se ajoelham, se humilham, se prostram diante do Senhor. Mas tem um momento da nossa vida que o Senhor vem tocar naquele nosso ponto fraco. Aonde Deus quer tratar eu e você. Porque eu digo para você, Deus quer tratar a mim e você. Porque o Senhor tem uma obra, um propósito, um chamado na sua vida. Culto de missões, né, amados? Deus tem um chamado na sua vida. Você não está aqui em vão para esquentar banco. Você está aqui porque Deus quer te capacitar e te enviar nas nações para pregar o evangelho, resgatar almas, ganhar vidas, trazer a salvação a pessoas através da palavra que sai da sua boca, vinda do céu. Só que até esse momento chegar, Deus vai nos tratando, nos corrigindo, nos trabalhando na nossa vida. E a gente vê que aquele homem, ele falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E quantas vezes nós e as pessoas, os servos de Deus, eles chegam diante de Deus, se humilham, se ajoelham e falam: Deus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para te agradar, para fazer a tua vontade, para ser um cheiro suave a minha oração diante do teu nariz, né? da sua presença. Mas falar é fácil, amados. Mas esse perguntar assim, eu tenho uma resposta de Deus. Porque quando eu pergunto algo a Deus, Deus vai me responder. Quando você pergunta algo a Deus, Ele vai te dar uma resposta. E será que você que está aqui está preparado para a resposta de Deus? Porque nem sempre a resposta vai ser o que você quer ouvir. Nem sempre Deus vai falar: meu filho, então está tudo bem com você, você está servindo direitinho, estou me agradando.
não. Tem horas que o Senhor vai tratar lá naquela ferida, lá naquele ponto fraco, lá naquele lugar que a gente ainda não deu um lugar para Deus trabalhar. Porque se Ele não tratar aquele lugarzinho ali dentro do nosso coração, não vai fluir como Deus quer que flua. Vem pra cá, Brasil! E a Bíblia está dizendo que Jesus falou para ele: olha, por que você me chama bom? Por que você está me chamando de bom? Porque o Senhor conhecia, né, amados? O Senhor conhecia todas as coisas. Não há um bom senão, não há ninguém bom senão um que é Deus. Glória a Deus. Por que você está me chamando de bom? Sabe por quê? Aquele homem, amados, ele conhecia Jesus. Meu Deus! Mas o conhecer Jesus não significa que você faz o que Deus quer. Amém? Amém. Conhecer Jesus, muita gente conhece. A nossa família que não quer nada com Deus conhece um pouco de Jesus. Mas não faz o que Deus manda. O que adianta? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados. Multidões são chamadas. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos não querem fazer a vontade de Deus. Não querem renunciar ao seu eu, suas coisas, né, suas vontades, os seus sonhos. Mas eu te digo nessa noite, Deus tem os sonhos maiores do que você está sonhando para a sua vida. Então não tenha medo de entregar todas as áreas, tudo para o Senhor, porque os sonhos dele para você são muito maiores. Eu costumo dizer lá na igreja, a evangelista falou sobre José, eu costumo falar que quando José foi para o Egito, você acha que um dia passou pela mente dele que ele ia se tornar o governador, uma pessoa abaixo de Faraó? Nunca! Mas por quê? Porque os sonhos de Deus eram maiores do que os de José. E assim como foi na vida de José, também é na nossa vida. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. Então se Deus fez na vida de José, Ele também faz na minha, também faz na sua vida. Mas será que nós estamos preparados para passar o que esses homens passam? Ou passaram? Meu Deus! Porque às vezes a gente fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, igual Isaías. Está preparado, Senhor? Pode fazer, Pai. Para entrar na fornalha, para tudo. Mas aí vem aquele vento, que ainda nem chegou a fornalha, vem aquele vendaval e você já desanima, já fala: Deus, não estou aguentando. Deus, eu vou perecer. Mestre, o Senhor não está no barco. Mas Jesus está contigo, amados. Ele está contigo, Ele não te abandona. Em nome de Jesus, amém? E aqui continua dizendo assim, ó, que Jesus, Ele falou para ele: olha, tu sabes os mandamentos. Sabe por que Deus deu aquela resposta para ele? Porque Jesus conhecia ele desde, antes dele entrar aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que desde o ventre o Senhor nos conhece, Ele que nos formou. Então Ele já conhecia aquele homem. Aquele jovem que falou: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, você sabe os mandamentos, você já sabe. Não mata, não rouba, honra seu pai e sua mãe, não fala falso testemunho do seu irmão. Meu Deus! E foi listando para ele, né? E às vezes nós, amados, estamos na presença do Senhor e a gente conhece os mandamentos, mas não cumprimos os mandamentos do Senhor. Fala mal do irmão, desce a lenha nos outros, não é isso? Rouba, amados. Não é roubar coisas, mas rouba às vezes, amados, tanta coisa serve de Deus, amados. Quer roubar até a bênção do irmão às vezes. É verdade. E eu digo para você, o que é seu, e vai ser com excelência. Glória a Deus, eu creio, Senhor. O que é seu, Deus tem preparado e vai ser perfeito. O do irmão é do irmão, não adianta. Não adianta, gente, como eu comecei aqui falando a palavra, não adianta você querer ter a unção do irmão. Não adianta você querer orar como seu irmão ora. Não adianta você querer, eu vou louvar como aquele irmão louva. Senhor, eu quero pregar igual aquele ungido lá prega. Não vai ser assim. Eu te falei aqui no início e Deus faz assim. Porque senão a gente seria como um robô, todo mundo igualzinho. Deus não quer isso. É a multiforme graça de Deus trabalhar a unção em cada vida, cada situação, cada circunstância que a gente vive. Às vezes a gente está passando aquela moinha de Deus, aquele momento de luta assim travada, e aí a gente está assim quebrantado, né? No deserto a gente está quebrantado, amados, às vezes, muitas vezes. Então o louvor é diferente. O falar de Jesus é diferente.
A oração é diferente. Então cada um é de uma maneira. E o Senhor falou com ele, né? Você sabe os mandamentos. Você já conhece. E o Senhor fala conosco, você também sabe os mandamentos. Você sabe o que tem que fazer. Porque eu digo para você nessa noite, eu sei o que eu tenho que fazer. Olha aí, Deus. E muitas vezes a gente não faz. Você sabe o que você tem que fazer e muitas vezes você não faz. Mas saber você sabe. O Senhor tem falado, porque o Senhor fala conosco todos os momentos, todos os dias. Deus não deixa a gente sem uma resposta. Deus fala, Deus revela, Deus usa vaso, Deus usa um sonho, Deus dá na palavra, Deus usa um louvor. Ele fala contigo. É assim que eu quero. E aí você responde como? Amém, Senhor. Pode fazer. Tá doendo, mas eu vou aguentar. Ou você fala, não, Deus, é para ser assim? E aí você vira as costas e sai triste. Não, assim eu não quero. Mas eu te digo, se a gente forçar, amados, fazer o nosso querer, nós vamos sempre andar na presença de Deus perecendo. Nunca vai se completar a obra que Deus tem na sua vida se você não deixar Deus trabalhar. Eu não conheço, eu não sei como que você vive, o que é que você passa, o que é que você às vezes deixa de fazer, mas eu só sei que a palavra de Deus, ela é espada, ela vai no nosso coração. Ela fala conosco, amados. Fala primeiro no altar, depois fala com a igreja, mas fala. A palavra de Deus é a melhor profecia, ela não tem erro. E aí está dizendo que ele começou a falar. E o menino, o rapaz, o jovem, porque é o jovem rico, né? A Bíblia diz, o jovem rico. Ele falou, mestre, tudo isso eu guardo, desde a minha mocidade. Ele estava dizendo para Jesus ali, Jesus, eu estou cansado de fazer isso, eu faço isso minha vida inteira. Tudo que você está falando aí, olha, todos os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não fala falso testemunho, não defrauda ninguém, honra seu pai e sua mãe. Tudo isso eu tenho guardado desde a mocidade. É como se Deus fala conosco, né? Ó, meu filho, eu quero que você faça isso, isso, isso. E você já sabe o que tem que fazer. Aí você fala, Senhor, mas isso tudo eu estou fazendo. Eu estou orando, estou jejuando, vou para a igreja. Eu leio a tua palavra. Estou pregando o seu evangelho. Estou fazendo a obra. Mas será que você está fazendo tudo como você quer? Ou tudo como Deus está mandando? Porque tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu posso decidir falar, não, em tal lugar eu não vou. Aleluia! Mas aí Deus fala, mas eu quero você lá, e aí? Olha aí. Aí você fala, não, eu não vou. Olha aí, Deus. Você está fazendo o quê? Desobedecendo a vontade do Senhor. Conhece o mandamento? Conheço. Desde a minha infância, sim. Desde quando você se converteu, você sabe o que tem que fazer? Sabe. Mas às vezes você fala, decide no seu coração, não quero fazer, e pronto. Não vou fazer, vou ficar empurrado, porque a gente vai ver aqui que aquele jovem, ele saiu da presença de Deus chateado. Ficou triste, porque Deus tocou na ferida. E nessa noite Deus quer tocar na ferida. Mas Ele não quer que você saia daqui triste, Ele quer que você saia daqui com atitude de mudança. Porque a mudança da nossa vida sempre é para a nossa vitória. Deus não faz nada para nos machucar, Ele faz para nos consertar, nos tratar. Para quê? Para Ele dar a bênção que a gente tanto quer. Porque como é que Deus vai dar uma bênção para nós se a gente às vezes precisa ainda, né, se consertar direitinho, fazer o que Deus manda? É verdade. Estou dizendo que ninguém está em pecado, não é isso. Não é o estar em pecado. Você vê que era uma pessoa que foi cumprir os mandamentos. Estava na presença. Se prostrou diante de Jesus, reconheceu o senhorio de Jesus. Mas entenda, não adianta nada isso se o que Deus quer que a gente faça, a gente segue outro rumo. Meu servo, acorda aí, 3 horas da manhã, Jesus te acorda, o Espírito Santo vai lá. Aí ele começa a colocar a pessoa na sua mente. Pra quê, amados? Pra você clamar, orar. E você fala, Deus, agora não. Meu Deus. Aí o Senhor fala o quê? Vou verdade, tirar seu sono. É verdade, Deus. Aí você fala, eu vou dormir. Aí fecha o olho, não consegue dormir. É Deus mandando, vai clamar por essa vida que eu coloquei na sua mente agora. Porque essa vida está passando um perigo. E a sua oração vai cortar o laço, quebrar o laço. Queimar as casas no ferro. E vai mostrar que Ele é Deus. Mas aí o servo, amados, está na presença, cumpre os mandamentos, conhece a lei, ouve Deus, reconhece Jesus, mas fala, não, eu não vou orar. Não, eu não vou clamar.
Não vou apresentar. E a pessoa correndo risco até de morte, muitas vezes, amados. Está entendendo? Então, não é o pecado, que às vezes a pessoa ouve uma palavra dessa e pensa assim, é só pecado. Não, pecado também, porque pecado afasta a gente de Deus. Mas às vezes não é o pecado em si, é a situação, é a atitude. Meu servo, vai ler a Bíblia, vai comer o rolo. Glória a Deus. Vai se alimentar, porque você tem que ter o que dar para os outros. É verdade. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que Jesus tem dito. Então, se você não lê a Bíblia e não conhece, como é que ele vai te lembrar de alguma coisa na hora de você pregar? Aí o servo de Deus fala, vou nada ler Bíblia. A irmã contou, né? Eu vou ler lá na igreja. Em casa eu não vou ler, mas não, tem que ler, amados. Em casa também. Glória a Deus. Porque a gente não pode se alimentar só do que você ouve na igreja. Você tem que se alimentar todo momento. Todos os momentos do Senhor. E continuando aqui, ele falou, olha... Jesus, quando ele falou, olha, Senhor, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade, eu cumpro os seus mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou, amados. Sabe o que significa isso? Jesus olhou bem para ele, porque Jesus conhecia o interior. E ele teve o quê? Misericórdia, compaixão. Ele pensou, né? Não, você não tem guardado tudo. Falta uma coisa ainda. Você pensa que você está fazendo direito, mas ainda está faltando alguma coisa. E ele amou. Porque Jesus, amados, ele não faz igual os homens, vira as costas para nós por qualquer coisa. Os homens são assim, se você não fizer nada por ele, ou fizer alguma coisa que não agrada a ele, ele vira as costas para você e pronto, tchau. É forte. Mas Jesus não, amado, Jesus te ama. Ele o amou, olhou para ele e o amou. Ele não desistiu, ele continuou falando, ele não virou as costas, ele não abandonou aquele homem. Glória a Deus. E Jesus não abandona você, não me abandona. Jesus não abandona. As pessoas viram as costas para nós quando a gente passa alguma coisa, mas Jesus não vira as costas para você. Você vira as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para você. Nunca, amados. Pode ser o que for. Às vezes o servo está desobedecendo tanto, mas o Senhor está ali, ó. Volta, volta, volta. Volta para o primeiro amor. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, Meu Deus. que ele falou, falta-te uma coisa. E eu quero dizer para você, interessante essa palavra, que aos olhos dos homens, aos olhos dele, humanos, nossos olhos humanos, ele estava fazendo tudo certo. É verdade. Estou cumprindo tudo, está tudo certo, Senhor. Não estou entendendo por que não aconteceu. Não estou entendendo, Senhor, porque isso, porque aquilo, que aos nossos olhos está tudo certo. Aleluia. Aí você olha para o irmão e fala assim, aquele ali, ó que vida miserável, fazendo miséria na igreja. Meu E eu Deus. estou todo certo, porque a gente acha que a gente é certo. Mas os olhos de Jesus, os olhos do Senhor para nós são como chamas de fogo. Glória a Deus. Ele vê diferente de nós. Ele vê com justiça, ele vê com verdade, ele vê além do que os nossos olhos veem. Porque a nossa justiça é uma coisa, a justiça de Deus é diferente. E na nossa justiça a gente pensa, tá tudo bem comigo. Olha aí. E aí Jesus fala, falta-te uma coisa. Falta uma coisa ainda, não está tudo certo. E ele falou, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha aí. Aí você vem e me segue. É. Mas entenda uma coisa, amados. Quando Jesus falou, olha, falta uma coisa, eu imagino aquele homem olhando para Jesus. Então fala, Senhor, porque eu vou fazer. Eu vou fazer tudo, porque se eu cheguei e me prostrei diante do Senhor e falei que o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, eu estou disposto a tudo. Olha aí. Então você tem que ter cuidado com o que você ora, porque às vezes você é provado naquilo que você fala. Eu e você, amados. Quantas vezes Deus nos prova naquilo que sai da nossa boca? E às vezes você fala, Deus, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Aí Deus coloca você lá naquela situação e você fala, isso não, Senhor. Isso aí eu não sabia que o Senhor ia pedir isso. Não é tudo, amados? Tem que tomar cuidado até como ora. Porque se você não está disposto a fazer tudo, não ora que você vai fazer tudo. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E às vezes a gente fala, não estou entendendo que mistério é esse na minha vida. Por que está acontecendo desse jeito? Aí é por quê? Porque você falou que ia fazer tudo e você não está fazendo tudo. Você está fazendo só 70%, só uma parte. Falta-te uma coisa. Na vida daquele homem era ele vender tudo, porque o coração dele estava no dinheiro que ele tinha. Tem gente que o coração está na família. Ai, minha família, aquele desespero. Sua família está na mão de Deus. Coloca eles no altar de
Deus e Deus vai tratar. Enquanto você trabalha para Deus, glorifica a Deus, exalta o Senhor, Deus está tratando no coração. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do rei está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Então a sua família, não adianta você colocar a sua família no altar. Eita Deus! Né? O altar ser a sua família. Por quê? Porque a sua família está na mão de Deus. E tudo que a gente colocar no lugar do Senhor, Ele vai falar, olha, vai lá, né? Isso aí você vai ter que largar um pouquinho. Ô Abraão, eu estou vendo que você está amando muito Isaac, Abraão. Eu estou vendo que a promessa veio e foi uma bênção, Abraão, para a sua vida. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Eu cumpri, Abraão. Está aí Isaac nos seus braços, mas agora, Abraão, vai lá e oferece Isaac. Porque Deus conhece a nossa estrutura, a nossa vida, onde que está nosso coração. E tem momentos que Ele prova, amados. Eu quero dizer para você nessa noite que tem momentos que Deus prova a gente. Não tem jeito. Mas Ele não prova para destruição, Ele prova para aprovar a gente. É para a bênção, é para a vitória. É para o milagre. E ela está dizendo aqui também, ó, que quando Ele falou isso, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem deve ter ficado olhando e falando, não estou acreditando que ele está pedindo isso para mim. Eu não acredito, Senhor, que o Senhor... Tanta coisa que o Senhor pode me pedir, você vai me pedir isso, Senhor? Ele não falou isso, mas a gente imagina que ele deve ter pensado isso. Porque às vezes Deus te pede alguma coisa e você fala, Senhor, tanta coisa que o Senhor me pedir, o Senhor vai me pedir isso, Senhor? Tem gente que coloca o coração no trabalho. É trabalho, ó, tem gente que não tem tempo para nada. Ah, por quê? Eu vou trabalhar. Ah, vou trabalhar. Ah, vou trabalhar. E Deus está onde na sua vida? Porque eu te digo, o trabalho enobrece, é bênção, amados. O trabalho é bênção. Para quem trabalha é uma bênção, amados, né? Vem o trabalho, você está ali, nananã. Mas o trabalho, amados, Deus que deu. Quem dá saúde para você trabalhar é o Senhor. E se você colocar o trabalho ali, ah não posso ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu já trabalhei lá, mas ainda tenho que fazer um negócio no computador. Ah, ainda tenho que ligar. Ah, ainda tenho que ir na casa de alguém cobrar. Deus vai tirar o trabalho. É verdade. Porque o que ocupa o lugar do Senhor, mas Ele não quer. É, glória a Deus. Porque se você fala, eu quero te servir, tem que servir direito. Olha aí. Pastor, Deus faz isso? Faz, amados, faz. Pra quê? Pra te destruir? Não. Ele faz para te mostrar que Ele te supre. Que Ele sustenta. Que Ele que é Deus na sua vida, não é o seu trabalho. Que bênção, amados. E esse homem era o quê? O dinheiro. Ah, tenho dinheiro, sou rico, faço tudo e ainda sirvo a Deus. Uma coisa boa, né? Mas aí Jesus olhou para ele e falou assim, ah, é? Você quer herdar a vida eterna, meu filho? Aqui ele não estava aqui, porque tem gente que distorce essa palavra, sabe? Tem gente que fala essa palavra como se a pessoa não pudesse, né, ter uma condição boa de vida. Se Deus quiser ter, tem pessoas que são prósperas e honram a Deus, amados. Abraão era próspero, Davi era próspero, esses homens eram prósperos. Então, não é o problema ter. O problema é seu coração estar no ter. Seu coração tem que estar nele, não no que você tem. Tenho tudo, Senhor, mas se eu perder tudo, eu não posso perder a sua presença. Davi era assim, amados. Senhor, eu tenho tudo. Tudo que eu nem imaginei, o Senhor me deu. Mas, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Que é o que mais importa na nossa vida, amados. É a presença do Senhor. E a Bíblia diz para nós aqui, amados, que ele, versículo 22, mas ele quem? O jovem, né? Que chegou lá e correu na presença de Deus, se humilhou diante de Deus. Olha aí, Deus. Falou que estava disposto a fazer tudo para herdar a vida eterna. Esse daí, esse ele aqui, contrariado. Por que contrariado, amados? Porque ele queria ouvir outra coisa de Jesus. Ele não queria ouvir aquilo. Imagina se você luta tanto por uma coisa e de repente Jesus fala, não é isso que eu tenho para você, é outra coisa. Contraria a nossa vida, né? Mas eu te digo que o que Deus tem para nós é melhor do que o que a gente está sonhando. Eu também creio, em nome de Jesus, amado. Quantas coisas eu já sonhei. Eu vim no carro agora falando com as irmãs que vieram, né, junto. A gente veio junto agora lá de Jacareí. E aí a gente veio conversando e eu falei, meu Deus, se a gente fosse fazer a nossa vontade, eu estava lá na Bahia ainda. Olha aí. Eu estava lá em Salvador ainda. Mas um dia Deus falou, olha, sai da sua terra. E vai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Falou para mim e para meu esposo, amados.
Um dia Deus falou assim, olha, tem um povo clamando, e eu vou te enviar, Moisés. E a gente fica assim, que nada, é loucura da minha cabeça isso aí. Nada. Olha aí. Vou enviar pra onde? Vou ali, né? Eu morava lá 20 anos na Bahia, em geral, né? Morei em várias cidades. No final, eu estava morando em Salvador. E o Senhor usando os vasos para dizer as vigílias que a gente ia, que a gente participava na igreja, que a gente congregava. E aí usava os vasos para falar que ia soprar. E eu, ai, Jesus, eu não quero sair daqui. Sabe aquele negócio? Aí eu fico o pé e falo, não quero, Senhor, eu quero ficar aqui. Eu fazia isso, amados. Chorava direto. Quando Deus só desenrolou para a gente vir para cá, eu passei, eu acho que quase mais de mês chorando. Eu não quero ir. Sabe aquela coisa? Querendo fazer a minha vontade. Mas se eu tiver... Aí eu falei no carro para elas, isso aqui que eu vou falar. Se eu tivesse fazendo a minha vontade lá na Bahia, eu não estava vivendo o que Deus teve para mim aqui. Porque eu nem imaginava, os planos de Deus são maiores que os nossos. Pastora, você está vivendo um mar de rosas? Não, eu passo muita luta. É porque luta a gente tem que chorar nos pés do Senhor. Não fica chorando para os irmãos não, mas toda hora não. Sabe por quê? Não é todo mundo que você pode contar. É verdade. Porque tem gente que olha para nós e fala assim, pastor, não passa luta nenhuma, não passa nada, vai tudo bem, vai mesmo. Igual aquela mulher falou, vai tudo bem comigo. O filho estava morto, mas ela falou, vai tudo bem comigo, porque eu vou apresentar para quem pode me ajudar. Vou ficar falando de luta para quem vai rir da minha cara, mas vou ficar mostrando as fraquezas para quem está querendo derrubar você. Não, mostra sua fraqueza no altar de Deus. Pergunta a Deus, Senhor, quais ungidos eu posso contar minha vida? Conta. Não é todo mundo não que você pode contar. Mas se eu estivesse vivendo a minha vontade, eu estava lá. Pastor, eu não gosto daqui, não gosto, amados, né? Você se acostuma com a vontade de Deus e se alegra porque você fala, meu Deus, se eu estivesse lá, meu pai, eu não estava vivendo nada que eu vivo hoje. E Deus fez coisas grandes, fez coisas tremendas, né? Está nos levantando, está nos fortalecendo, porque Ele é Deus, porque os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Então, quando Deus manda alguma coisa, ainda que doa, ainda que você chore, ainda que você fale, não quero, bate o pé, igual um menino pequeno, né? Não vou espernear, aquela coisa horrível, que a gente faz também, eu já fiz, contando para você o testemunho, mas faz a vontade de Deus no final. Não quero ir, mas estou indo, Senhor. Porque lembra de uma parábola na Bíblia que fala de 2 servos? Que um pai falou assim, olha, vem me ajudar. Vai me ajudar lá no campo, né? Aí um falou para ele assim, tá bom, eu vou. E não foi. E o outro falou, não, eu não vou. E foi. E o Senhor se agradou de qual? Daquele que falou que não ia, mas ele chegou e foi, amados. Porque pior é quando você fala, eu vou, e a pessoa conta com você, e você não aparece. E você não ajuda. Mas aquele servo, aquele filho falou com o pai, não, meu pai, eu não vou não. Eu não quero ir não. Mas no final das contas ele falou, não, eu vou. E ele foi, amados. Você está entendendo? Amém. Então, ainda que você esperneie, ainda que seja difícil, ainda que você fale assim, não, meu Deus, eu não quero fazer isso. Mas, Senhor, todavia, porque Tu mandas, eu vou lançar a rede, Senhor. E aí colheu uma multidão de peixes, Pedro e os discípulos. Lembra dessa palavra, amados? O Espírito Santo trouxe a minha memória agora. Senhor, nós pescamos a noite toda. Olha aí. A noite inteira nós estamos ali lutando, pelejando. Somos craque nisso porque é a nossa profissão. Mas não pescamos nada. Aí Jesus falou, olha, mas lança a rede lá. E aí ele falou, tá bom, Senhor, porque Tu mandas, eu vou lançar. E a Bíblia diz que o resultado da obediência daqueles homens foi que eles colheram tão grande quantidade de peixe que quase o barco ia a pique. Você entende? A bênção de Deus, ela vem sobre, né, amados? Sobrenatural sobre a nossa vida quando a gente faz o que Deus quer. E aquele homem, voltando para aquele jovem, ele, além de sair contrariado com aquela palavra, decepcionado, a palavra certa, vamos dizer assim, seria decepcionado com Deus. Senhor, eu me decepcionei com o Senhor, porque eu planejei uma coisa e o Senhor fez outra. Como assim, Deus? Aí quer botar Deus na parede. Como assim, Deus? E aí a Bíblia diz que ele se retirou dali triste, porque ele possuía muitas propriedades. E às vezes pessoas saem da presença de Deus porque elas não receberam da maneira que elas queriam as bênçãos de Deus. Senhor, se for para ser assim, eu não quero. E vai embora. E abandona e vira as costas. Chegou se humilhando. Chegou reconhecendo, o Senhor é Senhor na minha vida. Eu faço tudo. Mas aí Deus fala, não para você. Você vira as costas e fala,
quero. Deus não perde, irmãos. Quem perde sou eu e você, entende? Nós perdemos, nós sofremos, nós pagamos o preço. Deus continua sendo Deus. Já ouviu aquele louvor? Eu não sei louvar também não, mas eu amo louvar, igual a irmã falou, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Amém. Então não adora Ele pelo que Ele faz, adora pelo que Ele é, como está falando. Ele é Deus e acabou. Não deu certo, não foi como você planejou, foi melhor, amados, para você, porque Deus te deu um livramento. Às vezes Deus está te dando um livramento. Você ora, eu quero assim. Senhor, eu quero isso, e você orando, pedindo a Deus, chorando. Aí o Senhor fala, não, isso eu não vou te dar, porque não vai ser bênção para a sua vida. Aí você chora, ai, Senhor. E muitos abandonam a Deus. Não abandonam o Senhor não, amados. Porque se Ele não der, é porque Ele tem algo muito melhor para fazer na sua vida. Se José teve que ir para a prisão ainda, depois de ser escravo, depois de tudo que ele passou, ainda teve que passar 2 anos na prisão, é porque Deus tinha uma exaltação muito maior para a vida dele. Entende, amados? Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, muitas coisas. Ao coração dele, mas ele servia a Deus, mas os interesses eram diferentes. Os objetivos eram outros. Está entendendo? Os propósitos, os interesses eram errados. Então, serve ao Senhor pelo que Ele é na sua vida. Olha, a irmã contou testemunho, Deus nos libertou. Eu sempre gosto de falar isso sim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou das trevas. Pastora, você fazia o quê? Eu não fazia tanta coisa, amados, mas eu fazia muita coisa errada também. A gente não estava na presença, a gente ia para o inferno, a gente não tinha salvação, a gente não tinha Jesus, a gente não tinha paz, a gente não tinha alegria nessa vida verdadeira. Era um vazio, era uma tristeza, era uma decepção. Você estava com um monte, daqui a pouco você não tinha ninguém. Quantas vezes você saía da sua vida? Porque aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você. Quantas vezes você saía de encontros, de festas, com muitas pessoas, aí quando você botava a sua cabeça no travesseiro, você falava, meu Deus, ainda falta alguma coisa. Por quê? Estava tudo bem lá, mas está faltando alguma coisa. Faltava o Espírito Santo entrar, fazer morada, fazer mudança, transformar, te trazer a paz que o mundo não tem. É uma paz que excede o entendimento. A pessoa faz aí, né, Greenpeace, movimento pela paz, veste de branco, paz, 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 mas não tem paz se não tiver Jesus, irmãos. Não tem paz se não tiver Jesus. Não tem. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter bens, você pode ter um casamento feliz, você pode ter filhos obedientes, que é bom quando a gente tem filhos obedientes. Você pode ter um bom trabalho, você pode ter uma boa casa, você pode ter tudo. Se Jesus não tiver, você não tem nada. Nada vale a pena. Mas quando você tem tudo isso com a presença de Deus, é bênção. Quando você está passando todas as lutas, está faltando tudo com a presença de Deus, você lembra que Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva, que alegra, que fortalece. E se a gente for falar que a gente não acaba de tanta qualidade que Deus tem. Então aquele homem, ele estava servindo desde a infância. Ele fala, olha, desde a minha mocidade eu tenho guardado os mandamentos. Mas os propósitos do coração dele estavam errados. Entendeu? Amém. E nessa noite o Senhor quer colocar propósitos certos no nosso coração. Culto de missões, amados, eu sei que, né, é para levantar também recursos para fazer missões, é também para você aprender a ser um missionário, você pregar a palavra. Culto de missões é muitas coisas. E se esse culto é um culto de missões, eu te digo, Deus quer te preparar para te enviar. Deus quer preparar você para te enviar. Pastor, para onde? Vou já arrumar minha mala hoje. Não, vai ser preparado.
preparado primeiro, fica aí em Jerusalém, seja revestido do poder de Deus, da capacitação de Deus, e depois você vai ser enviado no tempo de Deus. Porque muitas pessoas, igual o pastor estava falando aqui no início, muitas pessoas, amado, têm se precipitado na frente de Deus, fazendo coisas que Deus não mandou. Vai precipitando, vai fazendo, vai, eu posso fazer, eu vou fazendo, sem chamado, sem direção, vai fazendo, amados. Por isso que dá no final no que ele disse, não está nem aí para as ovelhas. Muitos estão assim. É verdade ou não? Estou falando alguma coisa errada? Porque muitos fazem por fazer, não faz por chamado, não faz no tempo de Deus. Mas quando você espera o tempo de Deus e você faz no tempo do Senhor, amados, é bênção, é vitória. Você vai ter o princípio correto, você vai fazer o que é certo. Você não vai pregar mentira para enganar as pessoas. Porque eu te digo, amados, a mentira, o pai da mentira é Satanás. A gente não tem que mentir, não. Na presença de Deus tem bênção, mas tem muita luta também. Tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. Tem que ser assim. Porque se você engana a pessoa e fala que vai ser só bênção, só vitória, o dia que a pessoa passar a luta, ela sai da presença de Deus. E você vai ser culpado daquele sangue. Porque você ensinou errado, você evangelizou errado aí na rua. Você tem que evangelizar como Deus manda, como é a palavra é a verdade. Que vai nos dar vida e vai nos levar para o céu, é a palavra. E a Bíblia diz, eu já vou encerrar, viu, amados? Que Jesus falou, olha, olhando ao redor, depois que ele tratou com aquele homem, porque o homem virou as costas e saiu, simplesmente. Mas Jesus tinha pessoas ali, tinha testemunhas, então ele tinha que falar alguma coisa. Porque quando Deus fala com um, ele está falando com todos também ao mesmo tempo. Por exemplo, se Deus está tratando com a minha vida aqui, vamos supor, ele está tratando com todo mundo também, só que diferente. Então aí, se a pessoa fala assim, não quero isso e viro, ele vai olhar para a multidão e vai falar, olha, por isso que eu digo, quão difícil que é um rico entrar no reino de Deus. Os que têm riqueza, né? Está falando assim. Por quê, amados? Como eu volto a dizer para você, ter riqueza atrapalha você se você focar nela. Por isso que muita gente aí, amados, começa a ver dinheiro, começa a abandonar Deus. Impressionante. Eu fico horrorizada com as coisas que eu vejo, amados. Tem pessoas que começam e nem botou ainda o que Deus tinha na mão, hein? Porque Deus tinha muito mais para dar, botou pouco. Deus tinha muito mais prosperidade para dar. E a pessoa bota um pouquinho e já começa a fazer miséria, amados. Começa a fazer coisas que a gente fica assim, não estou acreditando nisso. Por quê? Porque o coração não está em Deus, na obra de Deus. Está nas coisas que Ele pode dar. Mas a gente está no culto de missões para aprender que a gente tem que servir a Deus por causa do amor a Ele em primeiro lugar. Porque Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, claro, Senhor, eu te amo. Senhor, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Mesmo tanto que ele negou Jesus, né? Então, Pedro, se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Porque é por amor a Deus que faz obra. Mas se o coração estiver na riqueza, não faz obra mais. Por causa de ovelha. Por causa de salvação. Como tem muitos que a gente, né? Foi falado aqui no início. Muitos se corrompem. Mas que você nunca se corrompa em nome de Jesus, amados, nem eu, né? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos se admiraram dessa palavra, né? Mas Jesus tornou a falar e falou, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza. Você está vendo que ele corrigiu? Corrigiu assim, ele falou direito o que era, porque senão as pessoas iam achar que era por ter riqueza. Não, ele falou, os que confiam na riqueza, entrar no reino de Deus. Sua confiança tem que estar no Senhor, que fez os céus e a terra, que não te desampara. Mesmo que Deus faça tudo, te dê um casamento feliz, né? Não bota os seus olhos só no seu marido, na sua esposa. Continua levando os olhos para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. Deus te deu filhos abençoados. Não fica igual, né? Aquela proteção, super proteção. Não, amados. Porque eles vão crescer, mas o Senhor vai continuar na sua vida. Um dia eles vão crescer, vão criar asas, vão voar, vão viver a vida deles. E se a gente teve sabedoria para criar na presença do Senhor, eles vão continuar. Porque a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, quando crescer ele não vai se afastar dele. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém.
E aí a Bíblia diz o que para nós aqui? Ele falou, olha, os que confiam na riqueza, então não confia. Não confia no que Deus tem dado, confia no Senhor. Continua levando os olhos para os montes. Continua falando, Deus, obrigado por... Olha ao seu redor. De vez em quando, esses dias eu fiz isso essa semana. Porque a gente vive na correria da nossa vida, amados. E muitas vezes a gente nem se dá conta das coisas que Deus fez e tem feito na nossa vida. A verdade é essa. Você está até aquela correria, naqueles afazeres, às vezes você não se dá conta, meu Deus, quantas coisas já mudaram. E essa semana teve um dia que me deu esse, digamos assim, esse choque, que eu creio que foi Deus naquele momento, o Espírito Santo, de agradecimento e fala, Deus, obrigada, Senhor. Aí eu até gravei um vídeo, botei na internet, porque eu era uma mulher estéril, mesmo. Eu fui para médicos, eu busquei maneiras para engravidar e não tinha como. E o médico, o último, né, que cuidava de mim, ele falou, olha, Cristiane, deixa eu te falar, para mim e para meu esposo, infelizmente não tem como mesmo, você não vai engravidar. Então, eu até, né, falei sobre isso. Mas quando Deus quer, Ele faz. E aí Deus fez, então me bateu esse negócio assim, esse coração grato naquele momento. Ah, pastora, mas você não tem coração grato no dia a dia? Tenho. Mas é o que eu disse, às vezes é tão corrido que você não lembra de agradecer porque você acordou e não morreu à noite. Você não lembra de agradecer porque você está andando enquanto tem gente que não pode andar. Você não lembra de agradecer que respira enquanto gente está no hospital, se desligar o aparelho, morre. Então, às vezes, a gente, na nossa correria do nosso dia a dia, a gente até é grato, a gente reconhece, mas às vezes a gente não para falar, Senhor, obrigada. E eu comecei a chorar olhando para as meninas e falei, meu Deus, eu naquela correria de leva para a escola, busca na escola, aquela coisa. E aí eu falei, meu Pai, nunca imaginei viver isso na minha vida. Você entende? Mas sobre tudo isso, os nossos olhos têm que estar nele, no Senhor. Continua olhando para o Senhor, elas são uma bênção, elas são lindas, elas estão na presença de Deus. Mas eu tenho que continuar olhando para o Senhor. Porque quem me sustenta é Deus, quem me fortalece é Deus, quem vai alegrar minha alma é Deus, quem traz paz ao meu coração é Deus. Está entendendo? Amém. E aí eles se admiraram mais ainda e falou, Senhor, quem então pode se salvar? Como assim, Senhor? Não estou entendendo o que o Senhor está falando. E Jesus, porém, olhando para eles, versículo 27, diz, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você entende, amados? Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Aquilo que não é possível para mim, para você, é impossível na sua vida, Deus pode fazer. Ele é Deus. Ele pode fazer todas as coisas. E às vezes a gente fica limitando o Senhor. O Senhor não. Todas as coisas não. Isso aqui eu não acredito muito. Por exemplo, né? A irmã falou lá, né? Passou um tempão sem casar e depois casou. É impossível para o homem, mas aí Deus fala, não, agora eu vou fazer. E aí? Quem vai impedir o meu agir? Glória a Deus. Tá entendendo? Às vezes a pessoa está orando vários tempos assim para trabalhar, e a porta fechada, e bota currículo aqui, currículo ali, currículo em tudo que é lugar e não abre porta. Mas aí Deus fala, essa daqui, você vai entrar agora. E vai ter vitória. Tá entendendo? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. A pessoa está perdida, né? Perdida, tá no lamaçal do pecado. Aí você olha e fala, esse daí nunca vai se converter. Mas aí o Senhor fala, ele é o primeiro da fila, já vai vir para a minha presença. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amados. Aqueles ali que você está achando que vão vir agora, não vão vir, mas ele é o primeiro da fila. Já está decretado, você está entendendo? Deus é assim, ele é tremendo, ele é fiel. Quanto mais difícil, mais Deus está no negócio, ele trabalhando. Eu digo assim, né? Quanto mais difícil, no sentido assim, quanto mais impossível para você, mais Deus trabalha. Porque sabe o que ele quer? Glorificar o nome dele. Se é possível o nome dele, você vai achar que foi você, então não vai ser glorificado, né? Mas quando é impossível, sobrenatural, aí o nome do Senhor é glorificado. E para encerrar, amados, Pedro começou a dizer, eis que nós, Senhor, tudo deixamos para te seguir. Pedro, né, amado? Sempre Pedro. Pedro era homem de Deus, viu? Quando ele negou Jesus, foi medo, foi insegurança, mas ele era homem de Deus. Porque tem momentos na nossa vida, pastora Cristiane, eu não gosto de sair cuspindo santidade. Eu sou muito santo. Não, nós erramos, nós falhamos. Sim, amados, tem momentos que a gente também falha, a gente também tem insegurança algumas vezes, mas aí a gente se lembra, não, Deus está no negócio, então eu vou confiar. A diferença é que a gente continua.
Está entendendo? Então Pedro, ele falou, olha Senhor, a gente deixou tudo para te seguir. Mas eu te digo nessa noite, Jesus respondeu para ele, olha, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, ou campos, né, coisas materiais, por amor a mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Está entendendo, amados? Em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, no século futuro e a vida eterna, amados. Então, às vezes você pensa, Senhor, eu deixei tanta coisa para fora, para trás. Deixou nada, amados. O que Deus tem para te dar é muito maior do que você deixou. Senhor, eu tenho que, às vezes, desagradar tantas pessoas para te servir. Continua desagradando, amados. Que é melhor você agradar a Deus do que agradar os homens. Porque Deus vai resgatar os homens. Você está entendendo? Mas se você não agrada a Deus, você vai perecer e os homens também. Quando eu falo homens, são pessoas, tá? Homens, mulheres, pessoas que às vezes a gente tem que desagradar para fazer a vontade de Deus. Para a gente estar, amados, fazendo a vontade de Deus, a gente desagrada muita gente. Muita gente que fala, mas hoje é dia de você ficar comigo. Porque nessas horas, né, amados, que você fala assim, não, hoje eu vou para uma igreja, por exemplo. Hoje eu vou para o culto. Aí a pessoa fala para você assim, os seus filhos falam, mãe, você ia brincar comigo, por exemplo. A gente ia fazer tal coisa. Não fala a semana inteira, mas no dia que você fala, vou servir a Deus, é coisa que aparece, né, amados? É coisa que se levanta para você não fazer a vontade de Deus. Mas faz a vontade de Deus que você vai ver. O Senhor honra. Vão ter outros momentos. Não fica com esse negócio preso não, com ninguém não. Faz a vontade de Deus e vão ter outros momentos melhores que Ele proporciona. Ele é fiel. E para encerrar, amados, Ele falou, né? Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Foi o que eu falei, né? Muitos... que a gente pensa, né, amados? Os primeiros vão ser os últimos e os últimos serão os primeiros. Como foi falado aqui do menor e maior, né? Como eu falei, o Espírito Santo é o mesmo, né? Em tudo Deus testifica. Tudo que foi falado, tudo que foi testemunhado, né? Dado saudação, o Senhor testifica uma coisa com a outra. Então o Senhor, amados, Ele te chamou para uma grande obra. O que Deus tem para fazer na sua vida, você não consegue ainda nem imaginar. Verdade, amados. Que a Bíblia diz para nós que aquilo que não subiu ao nosso coração é o que Deus preparou para a nossa vida. Não subiu no seu coração, você não consegue imaginar ainda. Mas já está tudo escrito. Já tem o dia certo para acontecer, você entende isso? Tem o dia certo. Meu Deus, o Senhor, eu vou encerrar, mas porque Deus traz a lembrança algumas coisas, a gente, né, tem que falar, amados. O Senhor fez Faraó perder o sono, sonhar com coisas que Deus queria usar José para revelar. Estava tudo escrito, José estava na prisão. Ai, meu Deus, ai, quando eu vou sair daqui? Não fala que ele estava murmurando, né? Mas eu imagino, amado, você ficar na prisão, você vai pedir a Deus misericórdia ou não? Você vai ficar lá alegre. Obrigada, Senhor, porque eu estou na prisão. Obrigada, Senhor, porque eu estou no deserto. Não, a gente quer sair do deserto. A gente quer sair da prisão. A gente quer sair da cova do leão. A gente não quer ficar ali. A gente fica e crê que Deus está, mas a gente não quer ficar lá. Se falar que quer, eu vou dizer que você está mentindo. Daniel não queria ficar lá dentro, mas ele teve que ir. Ele falou, não, eu vou confiar que Deus vai estar comigo. Glória a Deus. Não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não queriam entrar na fornalha, mas eles falaram, olha, eu não vou me ajoelhar, me prostrar diante disso aí, dessa estátua. Se você quiser me botar na fornalha, pode me botar. E se o Deus quiser, de Israel, quiser me livrar, Ele vai me livrar. Ele não livrou? Mas eles não queriam entrar. Ninguém quer entrar, amados. Ninguém quer entrar. Se eu te perguntar aqui, meu irmão, você quer entrar no deserto? Se você falar que quer, eu vou dizer, tá doido. Ninguém quer entrar no deserto, amados. Conscientemente falando. Você quer que o deserto, Jesus esteja contigo, mas você não quer entrar ali. Você quer entrar na terra prometida. Você quer ter a vitória. E eu também, amados. A verdade, a gente não pode mentir, é essa. Ninguém quer passar luta. Mas se é necessário passar, que a gente passe com o Senhor. Porque quem vai tirar da luta é Deus. Que a gente não faça, né? Eu estou encerrando a palavra só para você entender, que a gente não faça como o jovem rico, que quando Jesus tratou a ferida dele, ele falou, olha, isso aí é muito para mim, não vai dar. Infelizmente eu vou voltar atrás.
Não, mas que quando Jesus venha tratar a nossa ferida, que uma hora Ele vai tratar, se Ele não já está tratando, amados, que a gente possa falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a suportar isso, que não é fácil. Senhor, não é fácil estar ali. Não é fácil fazer tal coisa. Não é fácil deixar tal coisa. Mas me ajuda que eu vou conseguir. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir todas as coisas. Amém, amados? Essa era a palavra, né? Que o Senhor ministrou no meu espírito, no meu coração para trazer à igreja. Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Eu creio que Deus falou. Eu creio que Deus também vai te pedir alguma coisa por esses dias. Eu creio que Deus vai querer tratar alguma coisa na sua vida. E aí você lembra dessa palavra dessa noite e falar, tá bom, Senhor. Ainda bem que o Senhor me avisou antes, porque senão eu acho que eu ia dizer não. Mas ainda bem que o Senhor, né, usou aquela mulher lá e falou. Então eu creio que o Senhor vai me ajudar. Em nome de Jesus, e Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Posso fazer uma oração, pastor?